Episódio 2 da terceira temporada de The Walking Dead. Vamos falar a respeito dele, Sick, meus jovens. Episódio dirigido por Billy Gearhart e roteirizado por Nicole Beach. Vamos falar a respeito desse segundo episódio dessa polêmica temporada. E é um episódio assim que já começa a demonstrar algumas oscilações da temporada. Vamos lá? Vamos lá! Muito bem, meus jovens, esse episódio foi ao ar no dia 21 de outubro de 2012, contando com a audiência de 9,55 milhões. Ainda era uma audiência colossal, não eram os 10 milhões do primeiro episódio, mas era uma audiência colossal. O fenômeno continuava e a gente continuava a história a partir daquele momento em que fomos deixados lá no primeiro episódio, onde a gente encontra aqueles prisioneiros lá e o Hershel tava com a perna amputada ali por ter levado uma mordida, né? A gente começa o negócio na correria. Eles levam o Hershel lá pro bloco C, onde a Lori e a Carol tentam estancar o sangramento e tudo mais. Inclusive, essa é uma das tensões do episódio, essa questão do Hershel sobreviver ou não, essa expectativa de que o Hershel vai sobreviver ou não. É mais uma daquelas coisas que ficaram velhas com o tempo, sabe? Envelheceram mal e o fator replay não é muito bom. Inclusive, esse episódio tem um fator replay muito prejudicado. Ele não é um episódio muito bom de rever, ele não é um episódio muito... não dá aquela nostalgia incrível quando você tá revendo esse episódio, principalmente por causa dessa trama dos presos, né? Esses prisioneiros estavam lá há uns 10 meses já trancafiados naquele quartinho, não sabiam direito o que estava acontecendo lá fora, e aqui eles são introduzidos a isso, né? Os caras são encrenqueiros, são hostis, principalmente aqueles dois lá, eu não lembro mais o nome, e principalmente revendo esse episódio, dá pra ver o quão chato é, sabe? Ele envelhece muito mal, é meio penoso de assistir ele, porque você fica, vamos logo, vamos ao que interessa logo. É um episódiozinho chato, cara, é um episódiozinho lento, com os seus méritos, né, tem coisa muito boa nele, mas essa parte dos prisioneiros é bem chatinha, sabe? Essa tensão que se instaura entre eles e tudo mais, da primeira vez que você assiste, você acha interessante, é instigante, mas depois da revendo, perde muito e os prisioneiros são muito chatos, eles não têm um pingo de carisma, né? Eles não têm um pingo de carisma, o único que tem um pouquinho mesmo de carisma é o Axel, e mesmo assim nesse episódio não tinha tanto assim. E aí tem todo aquele negócio deles tomarem um bloco de cela pra eles, e os caras não sabem lutar contra zumbis, os caras fazem merda, aquele outro, o grandão é arranhado, e aí aquele mexicano lá acaba matando ele a sangue frio, e o Rick e o Daryl começam a ficar cabreiros com ele, porque ele é o mais destrutivo do negócio. E aí chega a cena legal, que é quando eles estão ali naquela lavanderia, e eles têm que abrir aquela porta lá pra matar os zumbis que lá estão, porque eles estão limpando ali a área. E aí o mexicano chatão lá começa a jogar zumbis pra cima do Rick, começa a fazer as coisas erradas que o Rick tá mandando, a quase acertar a machadada do Rick. E é aí que o Rick toma a decisão foda do episódio, né? Que é quando eles terminam de matar todos os zumbis ali, ele simplesmente vira pro cara e manda a braba, cara. Manda a braba e você já sabe o que acontece. It's coming at me, bro. Yeah, I get it. Shit happens. Ele mata o cara a sangue frio, elimina a ameaça, uma coisa que ele já tinha pintado desde o início do episódio, que ele achava a única alternativa plausível e tudo mais. Aquele outro mais chatão sai fugindo, sai correndo desesperado, e o Rick vai atrás dele. Inclusive essa cena em que o Rick tá correndo atrás dele é muito bem filmada, viu? Até que eles chegam lá na saída que dá pro pátio, aquele patamarzinho pequenininho ali onde eles prenderam um monte de zumbis e ainda não tinham matado. E aí ele fica preso ali dentro e a gente ouve os gritos de dor dele, o Rick deixa ele ali pra morrer. Óbvio que ele não teria morrido, né? Não mostrou o corpo em série de TV, meu amigo, não morreu. Então os outros dois prisioneiros começam a implorar pela vida e o Rick acaba poupando eles e deixando eles ali naquele outro bloco de celas onde tem vários prisioneiros mortos, tem um monte de cadáver lá, que eram amigos desses dois caras, inclusive. E a gente nota que aqueles dois, principalmente o Axel, não eram caras tão maus assim, sabe? Em contrapartida, o Hershel acaba acordando, né? E uma coisa muito legal é
a questão do Call nesse episódio. O Call tinha esticado, né, da segunda pra terceira temporada, ele tinha esticado de uma maneira absurda. E aqui ele aparece com um monte de medicamentos, com um monte de ataduras ali da enfermaria. Ele sozinho tinha ido lá na enfermaria e pegado tudo. E a Lore briga com ele, porque é perigoso e tudo mais. E aí ele tá sem paciência, cara. Ele tá sem paciência. Ele começa a gritar com a mãe dele. O moleque tá mal educado. É o início do Call mal educado, começando ali. O Call Revolts, né? Are you crazy? No big deal. I killed 2 walkers. All right, do you see this? This was with the whole group. We needed supplies, so I got them. I appreciate that, Then but get you off my back! Carl! She's your mother. You can't talk to her like that. Em contrapartida, uma coisa interessante que a gente tem que notar nesse episódio, que é evidenciado bastante, é a Carol, né? Ao longo desses 8 meses que eles passaram sobrevivendo hardcoremente aí, a Carol evoluiu muito, meus jovens, porque aqui a gente vê que ela não é mais aquela mulher assustadinha da primeira e da segunda temporada. Ela tá lutando bem, ela tá aprendendo a atirar, a gente vê isso no primeiro episódio, e aqui ela tá aprendendo coisas de enfermaria também, né? Isso é muito interessante. E com o Herschel fora de cena, com o Herschel tão debilitado assim, com risco de morte, ela vai acabar que vai ser a encarregada de fazer o parto da Lore quando chegar a hora. E ela é inexperiente pra caramba. Então ela tem a brilhante ideia de treinar com os zumbis. E a minha opinião a respeito dessa cena, dela tentando cortar o zumbi pra treinar, o negócio de cortar e retirar o bebê sem problemas e tudo mais, sem acertar algum órgão importante. A minha opinião a respeito dessa cena é a mesma opinião do Glenn, sabe? Faz sentido, mas é bizarro, sabe? É bizarro e é uma resposta aos fãs também, né? É aquele negócio de trazer as cenas que vão chocar, que vão fazer o pessoal comentar na internet, e também serve pra evidenciar a evolução da Carol pra essa personagem mais badass e tudo mais, que faz as coisas inescrupulosas e tudo mais, né? É a evolução da personagem. Então a minha opinião é a mesma do Glenn, sabe? Faz total sentido, mas né. E o episódio termina com a cena de Lori e Rick conversando ali naquela ponte que eles têm ali na prisão, falando a respeito da situação atual, né? Que foi um bom dia, o Herschel sobreviveu, se estabilizou. E a primeira conversa que eles têm ali, né? Porque eles estão numa situação meio hostil um com o outro, né? O Rick não tem conversado muito com ela, o Rick tá muito focado em fazer eles sobreviverem, e ele não tem conversado com ela, ele tá hostil, ele tá mal educado pra caramba, né? O cara tá um pé no saco e a Lori tá sentindo por isso. E a gente vê que a Lori não tá errada na situação, e ela fica se culpando, né? Ela fica se culpando, achando que é uma péssima mãe, achando que é uma péssima esposa e tudo mais, que ela que fez o Rick virar o que virou e essa coisa toda. Eu acho meio forçação de barra, sabe? Essa inimizade que eles têm ali, esse mau relacionamento dos dois, sabe? Tá que 8 meses, muita coisa pode ter acontecido, parece que o relacionamento deles perderam um brilho, parece que um não ama mais o outro, parece que é uma relação extremamente formal ali dos dois. Mas, sabe, eu acho meio forçado, sabe? Eu acho meio forçação de barra, só pra gerar ali o arrependimento do Rick depois que a Lore morresse, porque não tem um motivo muito plausível pra isso, sabe? Mesmo com tudo que aconteceu, ainda não é um motivo muito plausível, sabe? Fica ali aquele castelinho de cartas, sabe? Você dá um tapa, ele cai tudo por terra, sabe? Você ficar se estressando com esse detalhezinho ali, porque não tem muito nexo, sabe? Como eu disse, é só pra ele ficar ali sem conversar com ela muito, pra ele se arrepender depois quando ela morrer, assim como o Call, né? Mas o Call faz mais sentido por causa dele estar crescendo e tudo mais. E o episódio acaba aí, meus jovens. O que você acha a respeito de Sick, meus jovens? Comente aqui embaixo a sua opinião a respeito dele, a respeito da temporada. Comente também a sua opinião a respeito do vídeo, da minha análise. Like no vídeo, caso você tenha gostado do mesmo. Se inscreva no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. É muito importante para que você possa acompanhar as próximas análises, porque o próximo episódio é muito interessante. Eu gosto muito do próximo episódio. Também se inscreva no nosso canal secundário, The Geek Center, meus jovens. É o nosso canal secundário onde a gente fala sobre várias coisas que não The Walking Dead, e ele tá voltando com tudo, meus jovens. Tá voltando com tudo. Vai lá, avalie o conteúdo que você mais gosta, comente no vídeo do conteúdo que você mais gosta, pedindo mais daquele. Vamos moldar esse canalzinho secundário para que ele seja uma coisa muito da hora. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Até mais e falou!